fazia algumas práticas do passado, e a pessoa está tendo dificuldade para se livrar dessas práticas. Está tendo dificuldade de se livrar dessas práticas, e está carregando elas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não está preocupando. Parece que é inofensivo, parece que não tem nada a ver, parece que não tem problema. Mas tem sim, tem problema. É preciso estar purificado 100%. Não tem como estar 50% ligado com Deus e outro 50% ligado no mundo. Ou está dentro ou está fora. Ou está dentro ou está fora. Para Deus não tem em cima do muro. Ou serve a Deus de uma vez ou não serve a Deus. Ou obedece a Deus de uma vez, ou toma outro rumo, ou toma outro caminho. Porque o céu é para os obedientes, amados. As promessas de Deus é para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Remove o que não presta. Remove os ídolos. Tira a idolatria de dentro do santuário. Tire os ídolos. Sabe por quê Israel se apegava a ídolos? Um povo com a história que eles têm, se apegando a ídolos, adorando a deuses das nações vizinhas. Sabe por quê? A Bíblia considera Israel como um povo obstinado, povo de duro coração. Irmãos, não mudou nada nesses últimos dias. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, entra no ouvido e sai no outro. É verdade. Meu Deus. Ouve a palavra sendo pregada, mas a palavra não entra. Coração duro, obstinado, não quer obedecer, não quer fazer a vontade de Deus. Assim era Israel em alguns períodos da sua vida, da sua caminhada. E sabe por que eles se entregavam aos ídolos? Porque o ídolo não exige santidade. O ídolo não exige vida no altar. O ídolo não exige obediência à lei de Deus. Mas o nosso Deus sim. O nosso Deus sim, Ele exige sim. Ele diz na sua palavra: a santidade convém à minha casa. Ele diz: tira a sandália dos pés, tira a sandália dos pés, para entrar na minha presença, para chegar à presença de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é preciso estar santificado. Deus quer levantar uma igreja poderosa. Aleluia. Uma igreja, amados, forte, para estremecer, para abalar o inferno. Você foi chamado para abalar o inferno, meu irmão e meu irmão. Você é um vaso na mão de Deus. Você é um vaso escolhido na mão do Senhor. Se coloque na posição de Deus, porque Deus quer te usar de maneira tremenda e poderosa. Quem recebe essa palavra, levante a mão e mande glória para Jesus essa noite. Deus quer te levantar com poder e autoridade, para você ajudar teu pastor, para você ajudar teu ministério, para você dividir essa carga, que é pesada. E você é um obreiro do Senhor. Você é uma obreira do Senhor. Mas para Deus te usar com poder, com autoridade, nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida espiritual. E com vida espiritual não se brinca. Não se brinca com vida espiritual. Se a vida espiritual do homem e da mulher não estiver em dia com Deus, todas as outras áreas sofrem. A área material sofre, a área sentimental sofre, a área familiar, secular, enfim. Quando a sua vida espiritual está em dia com Deus, tudo vai bem na tua casa.
O mundo pode estar caindo, o mundo pode estar em crise econômica, mas quando Deus resolve te prosperar, te prospera com crise, te prospera com tudo que é tipo de coisa ruim acontecer à tua volta. Quando Deus quer abençoar um homem e uma mulher obediente, Ele abençoa. É assim, com Deus é assim. É preciso fazer a avaliação. É preciso fazer o autoexame. Terceiro, os sacerdotes e levitas passaram a servir de acordo com as prescrições bíblicas. Sabe o que é isso? Os sacerdotes e os levitas estavam perdidos em Judá. E ele começa a colocar a casa em ordem. Cada um no seu cargo. Cada um na sua função. Acabou as férias. Vamos trabalhar agora para o Senhor. E ele coloca a casa de Deus, coloca o corpo de obreiros em ordem. Isso aqui nada mais é do que o corpo de obreiro da casa do Senhor. Sacerdotes, levitas, olha, vou dizer para vocês qual é a função de cada um. Ezequias é o pastor. Pastor, pastoreia. Pastor, usa cajado. E ele coloca todos nas suas devidas ordens. Quarto, a música, ele manda que a música fosse reincorporada novamente, segundo o costume introduzido nos tempos do rei Davi. Não havia mais adoração, não havia mais louvor. E o nosso Deus, Ele se alimenta de louvor. Nosso Deus não se alimenta de palavra, Ele é a própria palavra. A palavra é para nós, o louvor é para Ele. Deus se alimenta do teu glória. Deus se alimenta do teu aleluia. Deus se alimenta da tua adoração, da tua devoção a Deus. Quando você dá glória, quando você dá aleluia, não é para dar força para o pregador, não. É para o eterno Deus. A Ele sim a glória, a Ele sim a honra. E se você acredita nisso, dá o seu melhor glória para Jesus nessa noite. Levante a tua mão em um ato profético e mande a tua adoração para Deus, porque Ele está aguardando a tua adoração nessa noite. Ah, meus irmãos, Ezequias põe a casa em ordem. Ezequias começa a trabalhar para Jesus. Ezequias começa a trabalhar para o Senhor. Ezequias começa a edificar a casa de Deus, espiritualmente falando, colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele novamente começa a comemorar juntamente com o povo a festa da Páscoa e dos pães asmos. O povo estava alegre, o povo estava regozijando, o povo estava com o coração alegre, pois estavam todos unanimemente empenhados em fazer a vontade de Deus, em obedecer à lei de Deus, em adorar ao Senhor. Agora ele toma uma atitude, irmãos, que muito nos fala nos dias de hoje. Eu estou falando especificamente do reino de Judá, porque a parte alta de Israel, o reino do norte, já havia sido invadido pela Síria, pelo rei Salmaneser. Já tinha sitiado uma grande parte de Israel, do reino do norte. E Ezequias toma uma atitude, amados, linda, que eu trago para os irmãos dessa noite. Ele convida os irmãos do reino do norte a adorar a Deus com eles em Judá. Ele convida, sabe por quê, irmãos? Ezequias foi levantado para unificar. Maravilha. Crente não divide, ele une. Quem divide é Satanás. Quem divide é o diabo. E quem se deixa usar é filho dele, é filho dela. Ezequias não, ele une. Quem divide departamento é o diabo. Quem divide ministério é Satanás. Quem promove rebelião é o diabo. O crente não, o crente une. Ezequias promove unificação. Já encontrou um desse ao teu lado?
espírito de rebelião tenta se infiltrar no rebanho e acha que Deus não está vendo. Tenta se infiltrar no ministério e acha que Deus não está vendo, pastor Johnson e pastores. Pensa que vai enganar, mas esquece. Se não sei, tem um colapso nervoso, esquece de que tem uma pessoa no meio da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. De que dele ninguém se esconde, irmãos. Ninguém engana ele. O Espírito Santo de Deus, ele faz vir à tona aquilo que está incubado e escondido. Deus não te deixa enganado, pastor de Castro. Deus não te deixa enganado, pastor Alexandre, pastor Fabiano, pastor Johnson, pastores, presbíteros. Deus não deixa os seus servos enganados. Satanás, irmãos, não pode se materializar, porque o nosso mundo foi feito para nós, ele é espírito. Para ele causar interferência no mundo dos homens, ele precisa de corpo, precisa de pessoas, adeptos. Infelizmente tem encontrado. Quais são as características de um adepto de Satanás? Só vou te dar uma. Sem a presença de Deus. Quem não é ocupado com a presença de Deus, irmãos, é prato cheio para Satanás. Mas tem um povo valente aqui, tem um povo aqui, tem uma igreja valente aqui, que é cheia da presença de Deus. Quando chegar um fofoqueiro, contendeiro, que fala mal de pastor, fala mal de obreiro, fala mal de trabalho, de oração, no teu ouvido, clama o sangue e sai de perto. Pula fora, porque não, pula fora, você não pode se contaminar. Não vai te edificar, clama o sangue e sai. Não concorde, não compactue. Você é servo de Deus. Você é servo, não dê ouvido, não dê ouvido. Aquele grupinho que arma cafezinho da tarde na tua casa. Ó, me chama, vem cá, fulano, vem tomar um cafezinho na minha casa. Aí começa, 4 horas da tarde, um café. Aí vai, daqui a pouco entra na janta. Vai ver o assunto, falando mal da igreja, falando mal do trabalho, falando mal da festividade, falando mal do ministério. Tudo que não presta, você não pode se contaminar. Você é servo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O povo estava com o coração regozijando da presença de Deus. Como a presença de Deus é linda. Quando você entrar dentro da casa de Deus, em primeiro lugar, não peça pela família, pela vida financeira e etc. Peça para o Espírito Santo te visitar. Porque quando o Espírito Santo está movendo a tua vida, você levanta a tua mão da tua casa e começa a profetizar. Começa a profetizar salvação, começa a profetizar cura, começa a profetizar avivamento. Você começa a levanta a mão como profeta e começa a profetizar no Espírito. Por quê? Você está cheio do Espírito de Deus. A coisa mais importante que você pode ter na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não pode faltar. Dentre as várias reformas que Ezequias faz, eu citei apenas 4. E já deu para percebermos a importância desse rei em um momento de crise espiritual que Judá atravessava. O povo se alegrou. O povo novamente se voltou para a palavra do Senhor. E a Bíblia vai relatar que o povo trazia ofertas generosas e depositava na casa de Deus. É como você faz aqui nessa igreja. Você traz a sua oferta, você traz o seu dízimo, você semeia
aqui neste lugar para o crescimento da obra de Deus. E é isso que o povo passou a fazer, mediante eles terem novamente se voltado para a presença de Deus. Irmãos, precisamos entender uma coisa, que todo aquele que se volta para Deus, todo aquele que se empenha em fazer a vontade de Deus, ele vai ser alvo de Satanás. Satanás fica com dor de cabeça, ele tem remédio que passe quando ele vê um crente adorador. Você é um adorador? Ele está com dor de cabeça, irmãos, ele e seus demônios, porque nessa noite tem uma igreja lavada que se reuniu para adorar o Pai das Luzes. No capítulo 18, se levanta Senaqueribe, se levanta com seu exército e cerca Judá. Por quê? O pai de Ezequias, o rei Acais, estava sob o jugo do rei da Síria. Na época, o rei da Síria, rei Salmaneser, havia colocado um tributo pesado sobre Judá. Ele diz: ou vocês me pagam um tributo, ou eu invado Judá e destruo vocês. Acais, então, com medo daquele exército, que era então mais poderoso naquele momento, pagava mensalmente tributos ao rei da Síria. Quando Ezequias assume o reinado, ele quebra o acordo. Ele diz: não vou pagar, não vou estar mais sob este jugo da Síria. Isto desagradou ao rei naquele momento Senaqueribe, que sucedeu Salmaneser no trono. Senaqueribe se levanta com seu exército e sitia, rodeia Judá. E Ezequias, então, amados, como não era um rei de guerra, era um rei pacífico, para amenizar a situação, ele tenta fazer um acordo com o rei Senaqueribe. Ele então paga 10 toneladas de prata e uma de ouro, para que Senaqueribe deixasse de sitiar Judá. Mas Senaqueribe não cumpriu o acordo e manteve o cerco. Ora, meus irmãos, você já viu Satanás prometer alguma coisa e cumprir? Você já viu Satanás falar alguma coisa e cumprir com a sua palavra? Pois bem, Ezequias então fica por um certo momento atemorizado, pois o general Rabsaque, juntamente com alguns generais, se põe defronte os portões de Judá e passa a proferir palavras em aramaico, na língua do povo, palavras de afronta, palavras para ferir o coração do povo de Deus. O povo então fica atemado, ouvindo aquelas palavras de acusação, aquelas palavras de terror que estavam sendo proferidas por aqueles homens. Mas Ezequias era um homem de Deus, e ele então recebe até mesmo uma carta de afronta das mãos daqueles homens. Ele se volta para o templo do Senhor, entra no templo de Deus, coloca o seu joelho no chão e apresenta a carta de afronta para o Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É assim que você vai fazer com a afronta do teu adversário. Você não vai bater boca com o teu vizinho, você não vai bater boca com a macumbeira, você não vai bater boca com ninguém. Você vai colocar o joelho no chão e apresentar a tua afronta para Deus. Desde o momento que você apresenta a tua afronta para Deus, Ele comprou a tua briga. Quem vai pelejar por você é Ele. E foi isto que Ezequias fez com aquela carta de afronta. A resposta foi de imediata, através da boca do profeta Isaías. E ele diz: olha a palavra profética, levante uma das suas mãos no nome de Jesus, para receber somente um trecho da profecia, quando diz: por causa do teu furor contra mim, o Senhor Deus falando para Senaqueribe, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu
freio nos teus beiços e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. É o que Deus vai fazer com os teus inimigos. Não se preocupe. Não se preocupe com a afronta. Não se preocupe com as palavras que vêm de encontro a você para te ferir. O nosso Deus há de fazer justiça pela tua vida. Salmo de número 89, versículo 14 diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. A justiça de Deus é a sua vida e o juízo é para os teus adversários nessa noite. Deus há de pelejar pela tua vida. Você não será envergonhado. Deus há de honrar a tua vida nessa terra. Não se preocupe. Não se preocupe. Atente para isso. Não se distraia, em nome de Jesus. Olha, na mesma noite que aquela palavra profética foi liberada, um anjo apenas desceu no arraial assírio. Não desceu Miguel, não desceu Gabriel, desceu um anjo, soldado. Um anjo soldado desceu no arraial. E 185 mil assírios, não foram todos mortos, porque Deus sempre deixa alguém para contar a história. Sempre vai ter alguém, olha, não mexe com fulano, que aconteceu isso. Não mexe com o ministério dele, porque aconteceu isso. Deus deixa sempre alguém para testemunhar do que Deus faz na tua vida. 185 mil assírios amanheceram mortos. Uma verdadeira carnificina. Deus fazendo justiça pelo seu povo. Deus fazendo justiça